O petróleo ultrapassou os $114 por barril, representando uma subida de 70% desde o início da guerra com o Irão, e atingindo o valor mais alto desde junho de 2022. O Irão está também a ameaçar fechar o estreito, que é por onde passa 12% do comércio mundial. O armazenamento de gás na Europa caiu cerca de 28%, contra cerca de 59% no mesmo período de 2024. E o índice de risco geopolítico atingiu o nível mais alto desde 11 de setembro de 2001, ou seja, isto é um máximo de 25 anos. Portugal juntou-se a 4 países europeus para pedir um imposto sobre lucros extraordinários das energéticas, enquanto a Tesla falhou as entregas no primeiro trimestre e os analistas estão a cortar os preços-alvo. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Ora bem, comecemos com o que está a dominar tudo no mercado, que é o petróleo. O crudo WTI que subiu acima dos $114 por barril, que é o valor mais alto desde junho de 2022, desde que começou a operação Epic Fury contra o Irão. Os preços já subiram cerca de 70% e quase duplicaram face aos mínimos de janeiro. Segundo estes modelos, se estes preços se mantiverem mais de 7 semanas, a inflação nos Estados Unidos pode subir para 3,7%, que é o nível mais alto desde setembro de 2023. A OPEP anunciou um aumento de produção de 206 mil barris por dia a partir de maio, mas reconheceu que a reparação das infraestruturas energéticas que estão danificadas vai demorar muito tempo. E para piorar o cenário, o Irão está agora a ameaçar fechar também o estreito perto do Lemon, que é por onde passam 12% do comércio mundial. Um conselheiro do novo líder supremo iraniano disse que com um único sinal pode interromper os fluxos globais de energia e comércio. Neste momento existem 3 pontos de entrolamento marítimos que estão sob ameaça. O primeiro é o Estreito de Hormuz, que movimenta 27% do petróleo marítimo global e que está efetivamente fechado, o estreito controlado pelos Houthis e praticamente encerrado, e o canal de Suez que mal funciona. Na Europa, o cenário está-se a tornar realmente preocupante, com o armazenamento de gás a cair para os 28%, contra os cerca de 59% do ano passado. O Qatar declarou força maior nos contratos de gás com a Europa, o que significa que a maior instalação de gás do mundo está praticamente offline. E a Itália já racionou combustível de aviação em 4 aeroportos, com os voos a serem recusados por falta de combustível. E o Ministro da Energia da Alemanha também já admitiu publicamente que o encerramento das centrais nucleares foi um erro enorme. Agora, com o Hormuz fechado e o gás escasso, o preço dessa decisão está a ser pago. Para acrescentar aos problemas criados por este conflito, há um risco alimentar a crescer. 3 químicos essenciais para a agricultura global, que é enxofre, ureia e amoníaco, são fortemente produzidos no Médio Oriente e transportados pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, se o bloqueio se prolongar, os preços dos alimentos podem subir significativamente. Agora, o imposto sobre as energéticas. Portugal, Alemanha, Itália, Espanha e Áustria enviaram uma carta conjunta à Comissão Europeia a pedir a criação de uma taxa sobre os lucros extraordinários das empresas de energia, semelhante ao que foi feito em 2022 durante a crise provocada pela guerra na Ucrânia. A ideia é usar a receita para financiar medidas de apoio aos consumidores e conter a inflação energética. E a Tesla entregou 358 mil veículos no primeiro trimestre deste ano, que falhou expectativas por 7.600 unidades. A produção foi de 408 mil veículos, o que significa que ficaram 50 mil carros por vender em inventário. Vários fundos já cortaram o preço-alvo da ação desta empresa, mas mantendo-se ainda na recomendação de hold. E antes de continuar, aproveito também para agradecer à Freedom24 por apoiar este vídeo, onde é possível investir em vários instrumentos financeiros, como ações, ETFs e por aí fora, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras, sendo que eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Passemos agora ao que se passou no mercado acionista e nas economias globais. Olhando para o impacto do mês da guerra nos mercados globais, apenas 3 bolsas subiram, que foi de Israel, 4,5%, Rússia, 2% e Arábia Saudita com 2% também. Do lado das perdas, o S&P 500 caiu 5%, o Reino Unido 9%, a Índia 10%, a Alemanha 11% e o Japão 12%. Além disso, os hedge funds estão a vender ações ao ritmo mais rápido nos últimos 10 anos. E atenção que esse não é o único sinal preocupante, porque 5 das maiores gestoras de ativos do mundo, incluindo a BlackRock, Morgan Stanley, a Apollo, Blue Owl e a Ares, restringiram os levantamentos dos seus fundos de crédito privado. Nos dados de emprego, os Estados Unidos criaram 178 mil postos de trabalho em março, que é quase o triplo dos 65 mil esperados, e uma recuperação clara face à perda de 133 mil empregos em fevereiro. A taxa de desemprego desceu para 4,3%, o que pelo menos acaba por ser boas notícias para o mercado de trabalho. Trump propôs o maior orçamento militar da história dos Estados Unidos, que é 1,5 bilhões de dólares para a defesa, sendo a primeira vez que o orçamento base de defesa ultrapassa 1 bilhão. E agora, uma das notícias mais preocupantes na minha perspectiva é que a dívida dos americanos em cartões de crédito atingiu 1,28 bilhões de dólares, que é o valor mais alto de sempre, com taxas de juros médias
médias entre 21% e 24%, que são 114 milhões de americanos que não conseguem pagar a totalidade da fatura mensal. Agora, passando a mais detalhes no campo da geopolítica, os Navy SEALs extraíram um piloto americano de um F-15E abatido sobre território iraniano, numa operação que envolveu centenas de milhares de operações especiais. E o secretário da Defesa americano demitiu o chefe do Estado-Maior do Exército com efeito imediato, enquanto os Estados Unidos estão ativamente em guerra com o Irão. É a primeira vez na história moderna dos Estados Unidos que o principal general do exército é demitido durante um conflito ativo. Trump disse ao Wall Street Journal que acredita que pode haver um acordo com o Irão, mas se não houver, diz que vai explodir tudo. Os mediadores paquistaneses, egípcios e turcos estão envolvidos, mas as fontes dizem que estão pouco otimistas do que é um acordo próximo. Aliás, o Irão rejeitou a proposta americana de abrir o Estreito de Hormuz em troca de um cessar-fogo temporário. Trump disse ainda que os Estados Unidos enviaram armas a manifestantes iranianos. E a Rússia entrou na conversa e alertou os Estados Unidos e Israel para pararem os ataques à central nuclear do Irão. No que toca às criptomoedas, a Solana processou 10,1 mil milhões de transações no primeiro trimestre de 2026, que é uma subida de 50% face ao trimestre anterior e é o maior volume trimestral de sempre nesta rede. Esta entidade anunciou que vai lançar contas cripto para negociação direta de Bitcoin, dando acesso aos seus 37 milhões de clientes. Este é mais um gigante das finanças tradicionais a entrar neste espaço. E sobre os indicadores de mercado, como era de esperar, o índice de medo e da ganância continua em níveis de medo extremo, com o conflito no Irão e a subida do petróleo a continuarem a pesar fortemente nos sentimentos dos investidores. Quanto à probabilidade de haver cortes nas taxas de juros da Fed, o mercado está agora a esperar 0 cortes em 2026. A combinação de dados de emprego fortes e inflação a subir por causa do petróleo eliminou praticamente qualquer esperança de alívio monetário este ano. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair nesta semana. Então, se formos aqui, conseguimos ver que temos a JP Morgan e a Johnson & Johnson e mais alguns bancos no dia 14, depois a SML e novamente mais alguns bancos no dia 15 e finalmente a TSM, Netflix e Pepsi no dia 16. E agora, passando a Portugal, o salário médio subiu 5,6% para 1.694 euros brutos por mês em 2025, que é uma subida acima da inflação, mas que continua a ser insuficiente face ao custo de vida, especialmente com a energia e a habitação a subir em ritmos muito superiores. O mercado de veículos elétricos cresceu 27,5% em março, entre os segmentos de passageiros e mercadorias a puxarem este crescimento. Isto sinaliza esta transição energética no transporte que continua a avançar, mesmo em tempos de incerteza. Entretanto, a entrega de IRS já começou e eu fiz um vídeo ontem sobre IRS, mas tenho aqui 2 alertas para os contribuintes, em que o primeiro é que quem tem filhos deve confirmar que os dependentes aparecem corretamente no modelo 3 antes de submeter, se não estiverem pré-preenchidos, porque é preciso recusar a declaração automática e corrigir manualmente. O segundo, quem passa recibos verdes e é economicamente dependente deve prestar atenção ao anexo da Segurança Social na declaração de IRS. Nem todos os trabalhadores, incluindo independentes, sabem que têm de entregar este anexo em determinadas situações. De qualquer modo, recordo que aconteceu este vídeo sobre IRS, do qual pode-te ajudar na declaração dos teus rendimentos e eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não esqueças de colocar gosto para apoiar e até uma próxima.